Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Então, a nossa videoaula de hoje vai ser dedicada à prática de exercícios sobre listas circulares duplamente encadeadas com nó cabeçalho, tema da nossa última videoaula, tá certo? Qual o objetivo então desta aula? Que a gente pratique os conceitos vistos para consolidar a compreensão dos mesmos. Então, espectadores mais atentos de nossas videoaulas já devem ter se perguntado sobre a exploração das vantagens oriundas de cada abordagem. O que eu quero dizer com isso? Existem peculiaridades numa lista circular. Existem peculiaridades em uma lista duplamente circular, que saem em uma circular duplamente encadeada. Então, vamos explorar essas características ou não? O que eu quero dizer com isso? Então, vou dar um exemplo aqui. Vocês já se questionaram, por exemplo, sobre as operações de inserção, recuperação e retirada de um elemento na implementação que nós vimos para uma lista circular duplamente encadeada com nó cabeçalho? Se perguntaram se elas são eficientes, haja vista as peculiaridades de uma lista circular duplamente encadeada? O que eu quero dizer com isso? Não sei se vocês pararam para perceber, mas, por exemplo, na operação de recuperação de um elemento, nós estávamos falando, quero saber o valor do último elemento. Nós recebemos um ponteiro para o nó cabeçalho. E na abordagem, no algoritmo que nós vimos, implementado na nossa função recup, nós percorríamos a lista do início ao final para podermos localizar a posição do último elemento. Contudo, temos uma lista circular duplamente encadeada. O que significa isso? Que o elemento que antecede o nó cabeçalho já é o último elemento. Então poderia ter um acesso muito mais direto. Imagine que essa lista pode ter, 1000 elementos. Então para que fazer esses 1000 deslocamentos quando eu posso fazer apenas um, me movendo do cabeçalho para o último elemento, percorrendo a lista circular duplamente encadeada no sentido oposto. Tá certo? Então é sobre essa observação que a gente vai trabalhar. Deixar claro que vamos manter a mesma estrutura para a nossa lista circular duplamente encadeada, então vai continuar sendo uma lista de inteiros, Vamos definir nosso tipo lista, circ, dup, enc, nc como um ponteiro para nodo. Teremos aquela similaridade entre o nodo que representa o cabeçalho e o nodo elemento, e os nodos elementos, e assim por diante. Também destaco que vamos ter o mesmo conjunto de operações básicas, mesmos protótipos para essas operações. O único detalhe é que a implementação será refeita para as funções de inserção, recuperação e retirada. E é isso que a gente vai ver agora. Então, vou começar solicitando que vocês reimplementem a função ins, que implementa a operação de inserção de um novo elemento na nossa lista circular duplamente encadeada com o nó cabeçalho. Como de costume, um tempo para vocês, não deixem de fazer a própria implementação. Então vamos lá agora para a codificação. Deixar claro que essa mudança de abordagem não vai eliminar a necessidade de algumas variáveis locais no processo, então vamos ter as mesmas que nós vimos anteriormente. Não vai eliminar a necessidade de verificarmos se a posição de inserção é ou não válida. Vamos ter que reservar dinamicamente a área para um novo elemento. Vamos ter que verificar se essa reserva foi feita com sucesso. E após esses dois ifs, como aconteceu anteriormente, vamos ter certeza de que a posição de inserção é válida se nós não entramos nos ifs, e que conseguimos reservar área para um novo elemento. Então, podemos agora começar a inicializar os campos de forma análoga ao que foi feito antes. Então, posso colocar o valor lá. Agora sim, eu posso tratar das peculiaridades de uma lista circular duplamente encadeada para otimizar a localização de inserção desse elemento. Tá bom? E é isso que a gente vai fazer agora. Então esse if verifica se a posição de inserção for inferior ou igual ao quociente da divisão inteira do número de elementos por 2, eu vou manter a mesma abordagem que nós vimos antes. Então percorro a minha lista do início para o final, tenho aquele for ali fazendo isso. Quando eu sair do for eu vou ter em aux
o endereço do elemento que antecede a posição de inserção e faço os devidos ajustes, né? Código análogo ao que nós vimos anteriormente. Contudo, porém, todavia, se a minha posição de inserção for superior ao quociente da divisão inteira do número de elementos na lista por 2, eu vou percorrer no sentido oposto. Eu vou ir do nó cabeçalho, indo para o último e até o início. O início não, né? O meio, digamos assim, da nossa lista, né? Porque a outra metade foi verificada anteriormente. Então vamos lá. Então esse for agora vai fazer o quê? Eu também vou inicializar AUX com L, mas eu vou agora iterar enquanto K for menor ou igual, né, à quantidade de elementos que eu tenho na minha lista. E entro no for, instrução vazia, atualizo agora o AUX, né? Notem, eu me movo agora para o anterior, tá certo? Atualizando o AUX. Incremento K para que em algum momento ele deixe de ser menor ou igual ao número de elementos. Quando eu sair deste for, eu tenho em AUX o endereço do elemento que sucede a posição de inserção. Então, por exemplo, se eu tenho uma lista com 10 elementos, eu quero inserir um novo sétimo elemento, eu vou sair do AUX com o elemento que inicialmente ocupa a sétima posição, que vai passar a ser agora o oitavo, já que eu vou inserir um novo sétimo. Tá bom, pessoal? E eu vou fazer agora os devidos ajustes. Então, o meu anterior ao novo elemento que eu estou inserindo é o que era o anterior do meu AUX. O meu próximo elemento do nodo que eu estou inserindo vai ser o auxiliar, né? O endereço contido em AUX, apontado, né? E agora eu ajusto, né, o meu AUX, que o anterior dele agora é o elemento que eu acabei de inserir. E por fim, eu vou para o anterior do meu novo, no campo prox, atualizo esse valor para que tenha o endereço do elemento que eu acabei de inserir. Agora eu posso fechar o meu else. Tanto entrando no if quanto no else, após fazer os devidos ajustes na lista, eu não posso me esquecer de que eu preciso atualizar a informação referente à quantidade de elementos na lista que eu tenho lá no meu nodo cabeçalho. E é isso que eu faço agora. Eu incremento inf do nodo referenciado por L. Tá bom, pessoal? Vamos então dar continuidade. Agora eu solicito que vocês reimplementem a função recup, que implementa a operação de recuperação de um elemento, né, baseado em sua posição. Então vamos lá. Tempo para vocês, não deixem de codificar, tá? Bom, pessoal, vamos então para a implementação da nossa função recup. Então, vou me valer de uma variável local, tamanho, para armazenar nela, né, a informação referente à quantidade de elementos que eu tenho na lista. Por quê? Porque eu vou utilizar L para me deslocar sobre a lista. Então, eu vou perder este dado e eu vou me valer dessa informação em verificações que eu vou fazer no processo, né, para me posicionar sobre o elemento que eu quero recuperar o valor. Tá bom? Não vou me esquivar da necessidade com essa abordagem de verificar se a posição que eu quero recuperar o valor é válida para a configuração que eu tenho da minha lista. Então faço isso neste if. Se porventura a posição que eu quero recuperar o valor for inferior a 1 ou superior à quantidade de elementos que eu tenho na lista, trata-se de uma posição inválida. E eu informo isso para o usuário através de uma mensagem, né, na saída padrão e opto por finalizar o meu código de forma análoga ao que nós vimos na implementação anterior na videoaula que tratava de listas circulares duplamente encadeadas com nó cabeçalho. Mas bom, se eu não entrei no if, eu sei que eu tenho uma posição válida para recuperar o valor dentro da lista, né, que eu recebi o endereço para o nó cabeçalho. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou verificar de que forma eu vou percorrer a minha lista. Se é do início para o final ou do final para o início, tá certo? No sentido contrário. Então vamos lá. Se porventura minha posição for inferior ou igual ao quociente da divisão da quantidade de elementos na lista por 2, eu percorro do início para o final. Então enquanto o meu K for superior a 0, eu faço o quê? Me desloco, né? L vai receber L prox, vou indo, né, do início para o final da lista. E decremento a cada interação, né, o valor de K para que em algum momento ele deixe de ser maior que 0. Quando eu sair do for, eu tenho em L agora então o endereço de memória do nodo que eu quero recuperar o valor do campo informação. Tá bom? Se eu não entrei no if,
eu vou para o meu else. No meu else eu tenho um for agora que vai percorrer a minha lista no sentido oposto. Então vai do final para o início. E eu faço isso, né, verificando a minha expressão lógica ali. Se o meu K for menor ou igual a tamanho, o que eu devo fazer? Vou entrar no for e me desloco para o início. Então L recebe L indexado, né, acessando o campo ante. E para cada iteração eu incremento o meu K para que em algum momento ele deixe de ser menor ou igual a tamanho. O fato é que, entrando no if ou no else, eu vou executar um dos dois fors e ao sair eu vou ter em L o endereço do elemento que eu quero consultar o valor do campo inf. E eu só executo return L referenciado.inf. Tá bom, pessoal? Então vamos agora para, né, a solicitação de que vocês reimplementem a operação hatch. Tá bom, pessoal? Então, tempinho para vocês. Vamos lá, codificação. Vou me valer, né, de uma variável local para armazenar a informação referente à quantidade de elementos. Então, tem uma variável local tamanho. Depois também não vou me esquivar da necessidade de verificar se a posição é válida para uma retirada, né? E com esse if eu faço isso, de forma análoga ao que nós vimos na implementação anterior. Já inicio atualizando, né, a quantidade de elementos, porque se eu não entrei no if, significa que eu tenho uma posição válida para retirada e vou efetuar essa retirada. Então já atualizo. Por que eu já faço a atualização ali? Porque eu vou utilizar L para percorrer a minha lista. Tá? Isso aqui ocorreu de forma análoga ao que nós vimos na implementação anterior, na nossa última videoaula, tá certo? Agora sim, eu vou verificar de que forma eu vou percorrer a minha lista, se é do início para o final ou do final para o início. Então verifico, né, assim como eu fiz na inserção, se K for menor ou igual à quantidade de elementos que eu tenho, o quociente da divisão da quantidade de elementos que eu tenho na lista por 2, eu vou entrar no if e vou percorrer de forma análoga ao que nós já havíamos visto. Né? Então eu vou percorrer minha lista do início para o final. Quando eu saio do for, eu tenho em L o endereço do elemento que eu vou retirar da lista. Mas, se eu não entrar no if, vou para o else, significa que eu vou percorrer minha lista no sentido oposto. Aí sim, né, tem um for ali, enquanto K for menor ou igual ao tamanho, eu vou fazer o quê? Eu vou atualizar K, né, incrementar para que o momento ele deixe de ser menor ou igual ao tamanho, e atualizo L, indo para o nodo anterior a este. Então L recebe L referenciado.ante, tá bom? O fato é que entrando no if ou no else, eu vou executar um dos dois fors, e quando eu sair, eu vou ter em L o endereço do elemento que eu pretendo retirar da lista, ou que eu vou retirar, melhor dizendo. E agora eu faço as devidas atualizações. Então eu vou para o anterior de L, no campo prox, eu vou colocar o prox de L, tá certo? Vou para o próximo de L, no campo ante, eu coloco o anterior que eu tenho em L. Feitas essas alterações, eu só preciso agora fazer o que, pessoal? Liberar a área de memória ocupada pelo nodo. Então, estou fazendo ali com o meu free. Tá bom? Espero que todos tenham compreendido. E acabou. Nossa videoaula de hoje foi rapidinho, né, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado e nos vemos na próxima videoaula, pessoal. Valeu!